Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no canal. Olá. Hoje o assunto é Marte. Tem uma notícia bem quente da NASA, né? Muito quente. Parece que encontraram algo realmente significativo por lá. Exato. A NASA está falando nos sinais mais claros de vida passada em Marte até agora. Veio do rover Perseverance. Isso mesmo. E olha, essa afirmação é forte vindo da NASA. Com certeza. A gente vai se basear aqui num artigo bem detalhado da Live Science, que saiu agora, dia 10 de setembro. Ah, sim, eu vi esse artigo. Ele cobre bem os detalhes técnicos e a posição da agência. Pois é. Então, a nossa ideia aqui é, bom, destrinchar isso. O que acharam lá na cratera Jezero? Certo. Qual o peso científico disso tudo? E, claro, o que vem pela frente para confirmar ou não, né? Exato. Os próximos passos são cruciais e tem desafios aí. Muitos desafios, pelo que parece. Mas vamos começar pelo começo. O que o Perseverance achou dessa vez que deixou todo mundo tão animado? Porque, assim, já falaram de moléculas orgânicas antes, né? Sim, já. Mas parece que agora a coisa é diferente. O que mudou? Bom, vamos lá. Primeiro, só para situar, né? O Perseverance está lá na cratera G0 desde 2021. Certo, aquela cratera enorme que já foi um lago, né? Uns 50 quilômetros. Exatamente. Um lugar perfeito para procurar sinais de vida antiga. Ele está coletando amostras, principalmente numa área que parece um delta de rio antigo, a Neretva Vallis. Uhum. E em 2024, ele já tinha achado uma rocha interessante, a Cheyava Falls, numa formação chamada Bright Angel. Lembro dessa, aquela com aparência meio manchada como o leopardo? Essa mesma. E aí entrou em ação um instrumento-chave, o Sherlock. Ah, o detetive químico do rover? Isso! Ele usa lasers, espectrômetros, mapeia a química e os minerais em escala mínima. E o que o Sherlock viu nessa rocha Cheyava Falls? Ele detectou 3 coisas importantes ali. Primeiro, compostos orgânicos, que são a base de carbono, né? Sim, o básico para a vida como a gente conhece. Segundo, sinais claros de que água passou por aquela rocha, interagiu com ela. Água e orgânicos já começa a ficar interessante. E terceiro, ele viu umas manchas bem distintas na rocha. E nessas manchas tinha hematita, que é um óxido de ferro, sabe? Avermelhado. Certo, tipo ferrugem. Isso. E junto com a hematita tinha mais ferro e também fosfato. Orgânicos, água, ferro, fosfato. O que isso sugeria na época? Bom, já era bem intrigante, porque juntava os ingredientes: matéria orgânica, água no passado e minerais que poderiam estar ligados a reações químicas que liberam energia. Energia que micróbios poderiam usar. Exatamente. A sugestão era que essas reações químicas, envolvendo ferro e fosfato, poderiam ter sido uma fonte de energia para micróbios antigos. Mas, claro, naquela altura era só uma possibilidade, uma pista. Entendi. Era promissor, mas ainda não era uma prova. Poderiam ter outras explicações, imagino. Com certeza. Essa é a grande questão na astrobiologia. Processos puramente geológicos, sem nenhuma vida envolvida, ao longo de milhões, bilhões de anos, podem criar coisas bem esquisitas. Uhum. Achar matéria orgânica, por exemplo, não significa vida automaticamente. Pode ter vindo de meteoritos, pode ter se formado por reações químicas comuns no ambiente marciano. Certo. O que era mais fascinante ali na Cheyava Falls era essa possível ligação com fontes de energia microbiana. As reações químicas são análogas, parecidas com o que sustenta a vida em lugares extremos aqui na Terra. Tipo no fundo do oceano, sem luz? Exato. Fontes hidrotermais, por exemplo. Mostrava que o potencial para um metabolismo existir ali. Existiu. Mas ainda faltava algo mais forte. Não era o pulo do gato, como você disse. Entendido. A cautela era necessária porque sempre tem a possibilidade de uma explicação não biológica. E aí chegamos ao estudo mais recente, de agora, setembro de 2025, na revista Nature. É ele que traz o algo a mais? É ele. Esse estudo foi mais fundo. Analisou amostras de outros 2 locais, perto da Cheyava Falls. Os nomes são Sapphire Canyon e Masonic Temple. E o que tinha de especial nesses locais? Eram rochas ricas em argila. E isso já é legal, porque a gente sabe que argilas são ótimas para preservar matéria orgânica por muito tempo. Ah, interessante.
A argila protege, né? Isso. Mas o ponto realmente crucial, o que mudou o jogo, foi a identificação de 2 minerais bem específicos nessas amostras. Quais minerais? Vivianita, E vivianita. que é um mineral de ferro e fosfato, e greigita. Greigita. Um nome diferente. É. O que é? É um mineral que contém sulfeto de ferro. E é a combinação desses dois, junto com a matéria orgânica e a forma como eles estão distribuídos na rocha, que está deixando os cientistas bem animados. Ok, então a chave é essa dupla, vivianita e greigita. Por que elas juntas são tão importantes? O que diferencia isso de só achar orgânicos ou a hematita de antes? Ótima pergunta. A diferença é enorme. Porque agora não estamos falando só de compostos orgânicos de forma genérica, que, como a gente disse, podem ter várias origens. Certo. Estamos falando de uma associação muito particular. São esses minerais específicos, vivianita e greigita, encontrados bem perto da matéria orgânica Uhum. e distribuídos de um jeito, numa estrutura dentro da rocha, que é muito sugestiva. Sugestiva de quê, exatamente? Bom, uma hipótese forte é que se formaram ali por reações químicas entre a lama, né, a argila, e a matéria orgânica que já estava presente. Ok. Mas o ponto principal é a estrutura. A forma como esses minerais estão ali sugere um processo geoquímico bem específico. Chama-se ciclagem redox de ferro e enxofre. Ciclagem redox? Isso soa complicado. Dá para simplificar? Dá, sim. Pensa assim. É como se micróbios estivessem respirando minerais em vez de oxigênio. Respirando minerais. Como assim? A gente respira oxigênio para quebrar comida e obter energia, certo? Certo. Em ambientes sem oxigênio, como talvez no fundo daquele lago antigo em Marte, ou mesmo em lodo aqui na Terra, alguns micróbios evoluíram para usar outras coisas. Eles oxidam a matéria orgânica, comida deles, e, em vez de usar oxigênio, eles reduzem minerais. Reduzem minerais? Obter energia para viver. E a vivianita e a greigita podem ser justamente subprodutos tipo lixo metabólico desse tipo de respiração anaeróbica. Nossa! Então esses minerais seriam como uma assinatura química deixada por esses micróbios respiradores de minerais? Exatamente, essa é a interpretação que está ganhando força. E o mais incrível é a analogia com a Terra. Como assim? Aqui na Terra, em sedimentos onde micróbios fazem exatamente isso, essa ciclagem redox de ferro e enxofre, a gente encontra associações de minerais e texturas nas rochas que são muito, muito parecidas com o que o Perseverance observou lá em Marte. Puxa vida. Tem até uma citação interessante de um dos cientistas envolvidos, o Michael Tice, que é geobiólogo lá da Texas A&M. Ele disse algo como: é relativamente fácil explicar o que a gente está vendo se você partir do princípio que existiu vida microbiana em Marte. Ah, Mas fica muito, muito difícil montar um cenário que explique tudo, a combinação exata dos minerais, a estrutura deles, a associação com os orgânicos, usando só processos geológicos normais, sem vida. entendi. Então a força da evidência não está num único elemento, mas na combinação de tudo. A química, a mineralogia, a estrutura, tudo apontando para um processo biológico que a gente conhece aqui da Terra. Perfeito, é exatamente isso. Não é ainda a arma fumegante a prova definitiva, mas é um conjunto de evidências muito coerente com uma hipótese biológica e, ao mesmo tempo, um conjunto difícil de explicar por vias não biológicas conhecidas. É um passo bem grande em relação a só achar matéria orgânica solta, então. Sem dúvida, é um cenário muito mais específico e complexo. E isso, claro, explica a reação da NASA. O administrador interino, o Sean Duffy, né? Sim, Ele disse que, depois de um ano revisando internamente, a agência não achou outra explicação e que isso muito bem poderia ser o sinal mais claro de vida que já encontramos em Marte. É uma frase de peso, né? é uma frase de muito peso. É um tom mais assertivo, digamos, do que a NASA costuma usar nessas situações. Reflete a força desse conjunto de dados. Mas eles mesmos admitem que não é a confirmação final, certo? Sim, e isso é super importante frisar. Tanto os cientistas do estudo quanto a própria NASA estão batendo nessa tecla. A palavra final, a confirmação que vai tirar qualquer dúvida razoável sobre processos não biológicos, essa só pode vir aqui da Terra. Analisando as amostras em laboratório. Exatamente. Analisando essas amostras que o Perseverance coletou e está guardando. Mas por quê? Os instrumentos lá no Perseverance, como o Sherlock,
não são super avançados? Por que eles não conseguem dar essa palavra final? Eles são fantásticos, verdadeiras maravilhas da engenharia. Fazem análises incríveis lá in situ, na superfície de Marte. Identificam minerais, moléculas orgânicas, veem texturas em microescala. Então, Mas para bater o martelo em vida, a gente precisa ir além. Precisa de análises que hoje só são possíveis em laboratórios terrestres super equipados. que tipo de análises? Por exemplo, medir isótopos com uma precisão absurda. A vida tende a preferir certos isótopos de carbono, enxofre. Se acharmos padrões isotópicos muito específicos, isso seria uma evidência fortíssima de biologia. Entendi. Procurar assinaturas isotópicas. Exato. Outra coisa, usar microscopia eletrônica de altíssima resolução para procurar por possíveis microfósseis, estruturas que lembrem células, mesmo que fossilizadas. Seria incrível achar algo assim. Seria. E, além disso, aplicar toda uma bateria de testes geoquímicos, mineralógicos mais sofisticados. Coisas que exigem equipamentos enormes, preparação de amostra complexa. O rover faz uma triagem fantástica, uma descoberta inicial incrível. Mas a confirmação, essa exige o laboratório completo aqui. Faz todo sentido. E essa necessidade de trazer as amostras para cá nos leva direto pro elefante na sala, talvez. A missão Mars Sample Return, a MSR. Como é que tá essa história? Pois é, a MSR é o próximo grande passo lógico e talvez o mais desafiador. É uma parceria ambiciosa, né? NASA e a Agência Espacial Europeia, a ESA. E qual era o plano original? É bem complexo, né? Muito complexo. A ideia básica é mandar um módulo de pouso para Marte. Esse módulo levaria um pequeno foguete. Um foguete em Marte. Sim, esse foguetinho encontraria o Perseverance, ou iria até onde ele deixou os tubos com as amostras. Aqueles tubinhos que ele tá largando pelo caminho. Esses mesmos. O foguete pegaria esses tubos, decolaria de Marte, seria o primeiro lançamento de outro planeta, e colocaria as amostras em órbita marciana. Uau! Aí, uma outra nave, um orbitador, capturaria essa cápsula com as amostras e, finalmente, traria de volta para a Terra. A previsão de chegada era por volta de 2033. Um plano espetacular. Mas a gente ouve falar de problemas, né? Atrasos, custos. Sim, e são problemas bem sérios. A MSR é, talvez, a missão robótica mais complexa já tentada. E isso se reflete no orçamento e no cronograma. Tá estourando o orçamento. Significativamente. Está bem acima do previsto inicialmente e os prazos também estão apertados, com atrasos se acumulando. E isso complica tudo, imagino. Risco de cancelamento. O risco existe. Missões muito caras e com problemas assim ficam vulneráveis, especialmente em tempos de orçamento apertado. O artigo da Life Science até menciona a preocupação com possíveis cortes orçamentários para a NASA, que foram propostos pela administração Trump, por exemplo. É um fator político e financeiro delicado, então. Exatamente. Apresentando de forma neutra, né? São realidades orçamentárias, decisões políticas que acabam impactando diretamente o futuro de missões científicas como essa. É um jogo complexo. E para colocar mais pimenta nessa história, tem a China, né? Tem a China. Eles anunciaram planos bem concretos para a missão deles de retorno de amostras de Marte, a Tianwen-3. E quando seria isso? O plano deles é lançar, já em 2028, com as amostras chegando de volta por volta de 2031. Ou seja, antes da MSR, se o cronograma atual se manter. Nossa, isso cria uma corrida espacial, de novo, para ver quem traz as amostras primeiro. Para muitos, sim. Adiciona uma camada de urgência, de competição geopolítica. Quem conseguir analisar essas amostras primeiro pode fazer uma das descobertas mais importantes da história da ciência. Que cenário! Temos as pistas mais fortes de vida antiga fora da Terra, mas a confirmação depende de uma missão caríssima, super complexa, que está com problemas de grana, de prazo e ainda tem uma competição internacional forte. É tenso. É um cenário muito tenso. O próprio administrador da NASA, o DEF, expressou um otimismo cauteloso, né? Diz que acredita no apoio do presidente, mencionou o interesse dele por espaço. Mas entre ter interesse e liberar os bilhões extras necessários,
Exato. Num cenário de restrição fiscal, é uma batalha difícil. A comunidade científica está acompanhando tudo isso com muita apreensão, claro. E para quem está ouvindo a gente, por que tudo isso importa tanto? Ok, ciência é legal, Marte é fascinante, mas qual a relevância maior disso tudo? A relevância é gigantesca, porque, no fundo, não estamos falando só de micróbios fossilizados em rochas marcianas. Certo. Estamos tocando numa das perguntas mais fundamentais que a humanidade se faz desde sempre. Será que a gente está sozinho no universo? A grande pergunta. Exato. Se a gente confirmar que a vida surgiu e evoluiu mesmo que de forma muito simples, e mesmo que tenha se extinguido em outro planeta, aqui mesmo no nosso quintal cósmico, isso seria uma revolução. Mudaria tudo. Implicaria a nossa compreensão sobre a própria vida. Ela é um fenômeno raro, um acidente quase impossível que só aconteceu aqui. Ou ela surge sempre que as condições são favoráveis. Implicações enormes para a biologia. Para a biologia, para a filosofia, talvez até para a religião, para a cultura de modo geral. A forma como a gente se enxerga no cosmos mudaria para sempre. É por isso que a MSR, apesar de todos os perrengues, é vista por tanta gente como uma das missões científicas mais importantes de todos os tempos. Realmente. Coloca tudo em outra perspectiva. É muito maior do que só a geologia marciana. Muito maior. E para a gente fechar, talvez deixar um pensamento para quem nos ouve. Essas evidências todas apontam para a vida passada. Certo, num ambiente que era bem diferente do Marte de hoje. Mais quente, com água líquida, rico em minerais, com energia química disponível. Sim. Se a vida realmente surgiu lá naquelas condições, será que ela foi completamente varrida do mapa quando Marte mudou? Ou será que alguma forma de vida microbiana mais resistente conseguiu se adaptar? Tipo, se esconder. Talvez recuar para nichos subterrâneos mais protegidos da radiação, do frio extremo. Talvez em aquíferos subterrâneos que outras pesquisas até sugerem que podem existir lá. A busca por vida passada pode acabar dando pistas ou reforçando a busca por vida presente. É uma possibilidade intrigante. Nossa, vida presente em Marte seria ainda mais revolucionário. Com certeza. Ou, pensando por outro ângulo, né? Como será que essa dinâmica geopolítica, essa corrida pelas amostras entre eu, a ESA e China, vai se desenrolar? Vai haver colaboração? Ou vai ser uma competição fechada? Como uma descoberta desse tamanho seria anunciada e compartilhada com o mundo todo? São perguntas que ficam no ar, acompanhando a ciência. Muitas perguntas importantes. Bom, então, recapitulando rapidinho, o rover Perseverance achou lá na cratera Jezero o que a NASA está chamando de sinal mais claro até hoje de vida microbiana antiga em Marte. Isso, baseado na combinação específica de minerais como vivianita e gregeita, associados à matéria orgânica, numa estrutura que lembra processos metabólicos conhecidos na Terra. Mas, para ter certeza absoluta, para descartar qualquer outra possibilidade, a gente precisa trazer as amostras para cá. E aí entra a missão Mars Sample Return. Que é fundamental, mas está enfrentando desafios enormes de custo, de prazo, e ainda tem essa competição internacional no cenário. Um capítulo emocionante e incerto na exploração espacial. Sem dúvida, os próximos anos serão decisivos. Bom, pessoal, esperamos que tenham gostado dessa nossa análise sobre as últimas de Marte. Foi um prazer discutir esse tema tão fascinante. E se você gostou, para não perder as próximas análises e novidades, já sabe, né? Deixa o seu like aqui no vídeo, compartilha com os amigos que também curtem espaço e ciência. Isso ajuda muito o canal a crescer. E o mais importante, inscrevam-se no canal Zeilemans, ativem o sininho para receber as notificações, porque acompanhar os próximos conteúdos é fundamental para a gente continuar trazendo essas discussões para vocês. Exato. Contamos com vocês. Valeu e até a próxima! Até a próxima.